artistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. Gente, vamos para mais um vídeo hoje? Sério, o vídeo de hoje ele tá recheado de informação bem importante, então não pula o vídeo, tá? Eu vou mostrar para vocês como deixar o colorido de vocês muito mais bonito e também eu vou mostrar como que a gente pode fazer o efeito de luz e sombra usando o lápis de cor. Mas antes da gente começar, já sabe, né? Desce um pouquinho a tela, já deixa o seu like para apoiar o canal e também se inscreve caso ainda você não seja inscrito e não esquece de ativar as notificações para você não perder nada. Olha só, a gente vai começar com um exercício para soltar a mão e treinar a mão leve e a mão pesada, tá? Vocês podem fazer esse exercício com um lápis comum, né, um lápis grafite, ou vocês podem também usar um lápis de cor. Eu vou usar o lápis de cor porque vai ser melhor para enxergar e acho que vai ficar mais bonito e colorido. Então, para hoje eu vou usar os lápis da Prismacolor escolar. E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai construir uma escala de cor nesse exercício aqui pra gente treinar a famosa mão leve, né, que muita gente tem dificuldade para fazer, mas é só uma questão de treino, gente, sério. Então vocês estão vendo aqui que eu coloquei vários números, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que quer dizer isso? A gente vai criar essa escala de cor fazendo sobreposição de camada. Então, esses números vão indicar quantas camadas vão ter em cada quadradinho desse. Então, nesse primeiro retângulo aqui, a gente vai fazer uma camada com o lápis. Aqui a gente vai fazer 2, 3, 4, 5, 6. E essas camadas, elas vão ser com uma mão bem leve, tá, gente? Se você tem dificuldade para fazer uma camada leve com um lápis de cor, uma dica é você pegar com o lápis bem em cima aqui, tá? Quanto mais para baixo você pegar, mais força você vai fazer no lápis e mais forte vai ficar. Então, se você não tiver ainda muito controle, né, no lápis, você pode pegar aqui mais em cima. Então, o que a gente vai fazer então é construir essas camadas. Aqui vai ser só uma camada mesmo, então lembrando que essas camadas são camadas leves, então não dá pra pesar na mão, ó, tá vendo? A minha mão, ela tá mais em cima aqui, ó, do lápis. Ó, então eu já construí a minha primeira camada com a mão leve. Poderia até ter sido um pouquinho mais leve, mas não tem problema. Nessa segunda, então, a gente vai fazer a mesma coisa. Fazer a primeira camada aqui. Ó, já construí, então elas estão com o mesmo número de camadas, só que aqui a gente precisa ter duas camadas. Para você fazer camadas com lápis de cor, o interessante é você sempre variar o sentido que você tá passando no seu lápis, porque cada papel ele vai ter uma textura e o papel então ele é feito de várias fibrinhas, assim, eu não sei explicar qual que é o nome para isso, mas para você deixar o desenho assim mais homogêneo, o que você pode fazer é sempre pintar em vários sentidos. Então eu pintei nesse sentido aqui, então agora eu vou pintar nesse sentido aqui, ó, de pé. E aí vocês vão ver que vai ficando mais escuro, a gente vai preencher mais espaço. E porque também a gente tá fazendo a segunda camada. Aqui nesses cantinhos, como é muito difícil fazer desse jeito, eu vou fazer deitado mesmo, tá? Você até consegue fazer sempre no mesmo sentido, porque daí vai acumulando a cor do lápis no papel, né? Mas às vezes se o papel é muito texturizado, você pode fazer em vários sentidos que você vai cobrir muito mais o papel. Bom, nesse terceiro quadradinho então, eu vou fazer 3 camadas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui o primeiro, como eu tinha feito aqui, nesse sentido aqui meio na diagonal. Agora eu vou para o outro sentido, que era em pé. Então aqui nos cantinhos, como é mais complicado, eu vou fazer deitado assim mesmo. Então olha só, gente, nesse primeiro aqui eu fiz assim, nesse segundo eu fiz assim e reto. Então aqui vai ser a mesma coisa, né? Vai ser deitado, vai ser em pé. E agora eu vou tentar ele fazer deitado. Ó, eu tô na mesma altura do lápis, tá? Pegando ele pra fazer uma camada bem leve mesmo. Isso aqui é bem bom pra treinar, gente. Olha só, vocês conseguem já ver a diferença de cor? E aí no 4 a gente vai fazer a mesma coisa. Inclinado.
Aí depois era em pé. Aí depois é deitado. E agora, como é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou voltar no mesmo sentido, tá? Do primeiro. Vou fazer na diagonal, assim. Ó, então aqui a gente fez assim na diagonal, em pé, deitado e diagonal. Aqui vai ser diagonal, em pé, deitado, diagonal e em pé de novo. Então, vamos lá. Olha só a diferença. Vamos pro último agora. Diagonal, em pé, deitado. Diagonal, em pé, deitado. Olha só, gente. Então ficou assim a nossa escala de cor. A gente consegue fazer camada por camada e usando a pressão no lápis a gente consegue construir desde uma cor bem clarinha até uma cor mais forte. Exercício, a gente vai fazer de um jeito diferente. A gente não vai fazer pausado igual a gente tá fazendo aqui. A gente não faz assim a hora que a gente tá pintando algum livro ou qualquer coisa que seja que vocês estejam pintando. A gente faz de uma forma contínua. Então, isso aqui é um exercício muito legal para você treinar a sua mão leve, porque é bem importante quando você faz mistura de cor. E aqui, então, a gente também vai fazer um outro exercício que é bem legal, que a gente vai fazer do claro pro escuro, mas a gente não vai construir com camadas. Eu prefiro sempre fazer do claro pro escuro, porque eu acho mais fácil. Eu acho bem difícil fazer do escuro pro claro, mas tem que treinar sempre os dois, porque vocês vão melhorando sempre. Aqui vocês vão ver que eu fiz umas marcações, que é aonde eu vou, seria essas marcações aqui. Eu não coloquei essas barrinhas pretas aqui, porque nesse exemplo eu acho que vai ficar melhor se não tiver nada no meio pra gente fazer esse degradê, ok? Então, eu gosto de fazer desse sentido aqui. Então eu vou fazer assim, tá? Aqui eu vou fazer, ó, tô pegando bem aqui atrás, olha só como eu tô pegando lá, pra fazer essa primeira parte aqui do mais claro. Então é bem leve mesmo. Aqui nesses cantos aqui são muito ruins, então eu vou fazer nesse sentido aqui. E fazendo esse exercício, você vai conseguir usar melhor o lápis e ter mais controle com ele, tá? Agora aqui a gente vai fazer uma camada mais forte, tá? Se quiser até comparar com o de cima ali, ó. Então eu posso até vir aqui fazer essa camada. Mas ó, vou botar um pouquinho mais de pressão no lápis. Tá vendo? Será que vocês conseguem ver aí a diferença? Vou passar pro meu terceiro aqui, ó. Eu ainda tô com um lápis aqui, bem no final, mas eu tô colocando mais pressão nele. Vamos lá, mais forte ainda. Agora aqui, como eu tô já colocando muita pressão, tá muito ruim de segurar aqui. Vou descer um pouco. E agora bem mais forte, ó. Desci mais com a mão aqui no lápis. Vou fazer esse canto aqui que é meio ruim. Ó, dá pra ver o degradê bem legal, né? Eu fiz esses risquinhos aqui, gente, só pra facilitar, pra eu conseguir fazer a diferença de escala de cor aqui bem mais fácil, porque se não tiver eu me perco, aí vou fazer um maior, um menor. E aí, se vocês acharem, vocês podem voltar aqui, ó, e repassar um pouco, e aí você vai voltando e ajustando do jeito que você quiser. Olha só, agora a gente vai fazer o contrário aqui. Esse eu acho mais complicado do mais escuro pro mais claro, porque aqui você consegue ter mais controle de começar claro e ir escurecendo. Agora, se você começou com mais escuro, pra ir clareando é mais difícil, mas vamos lá, vamos tentar. Então aqui é bem escuro. Então aqui a mão é mais embaixo e usando mais força. Agora aqui vai ser um pouquinho mais claro. E tudo bem começar de leve, tá vendo, gente? Você pode começar de leve, porque aí você consegue ter uma noção de como que vai ficar. Aí agora aqui é mais leve. Eu vou subir mais aqui pra eu não forçar muito e não ficar errado. É engraçado que fazendo desse jeito eu não consigo ter noção se tá clareando, sabe? Por isso que eu sempre prefiro fazer desse jeito aqui. Mas vamos lá, qualquer coisa no final a gente ajusta. Eu subi um pouco mais aqui a minha mão.
Outra ideia também, caso vocês queiram, né, se estiverem desenhando qualquer coisa assim, vocês podem fazer toda a base, né, com a mão bem levinha, e aí depois você vai vendo quanto você precisa escurecer. Por exemplo, aqui eu tô tendo meio dificuldade para fazer essa graduação, então eu vou fazer a mão leve em todas, e aí aqui eu já teria que começar a escurecer, né? Então, mas aqui eu já achei que tá muito claro, então eu vou passar um pouco. E aí vocês vão vendo, tá vendo? Aonde que precisa dar aquela clareada. Na verdade, escurecida, né? Então, olha só a diferença, gente. Como eu tô acostumada a fazer desse aqui, você não consegue ver muito a transição. Agora, olha a diferença aqui, tá vendo? Que ficou bem marcado. Então, esse treino é legal pra fazer isso, porque aqui você não consegue ver as divisões de que eu fiz a degradação da cor, e aqui você consegue. Então, pra gente tentar sumir com isso aqui, a gente vai tentando ajustar aqui com o lápis. Aqui eu vou escurecer mais, porque daí a gente já consegue ajustar lá pra frente. Então, aqui vamos escurecer um pouquinho mais. Outra dica também para não ficar tão marcado é você ir direto, sabe? Não ficar parando, assim. Ou também você pode vir e, tipo, fazer assim, ó, pra sumir com aquela marca. Olha só, acho que eu tenho que treinar mais, porque não tá tão bom quanto esse aqui, tá vendo? Mas tudo bem, gente, é isso mesmo, é questão de treino. E agora, a gente vai colocar esse exercício dentro desse círculo que a gente vai transformar numa esfera, né? A gente vai colocar volume, então, nesse círculo, usando essa técnica. E vocês podem ver que eu já deixei uma flechinha indicando da onde que está vindo a minha luz, porque para você pintar alguma coisa, para você definir luz e sombra, você tem que estar identificado aonde que está vindo a tua luz, para você, né, saber onde é que vai ser mais claro e aonde vai ser mais escuro. Então aqui vai ser a minha luz. Quando a gente está colorindo um círculo, uma esfera, se você procurar e digitar no Google luz e sombra, com certeza vai aparecer um círculo, uma bola com luz e sombra, e vocês vão ver que, como a minha luz tá vindo nesse sentido, ela vai ter aqui um ponto, né, que vai ser a parte mais brilhante, digamos assim, onde a luz vai estar batendo diretamente. E desse outro lado aqui vai ter a sombra, então desse lado vai ser mais escuro. Isso nesse exemplo que a luz tá vindo só nesse sentido. Se o objeto tiver luz aqui e luz aqui, aí vai mudar totalmente o jeito que a gente vai pintar, tá? Então aqui como eu tinha falado aqui, ó, eu vou fazer uma camada de leve em toda a esfera, tá? Pra eu conseguir, porque vocês viram que eu particularmente gosto de fazer do mais claro pro mais escuro, porque eu consigo ter mais controle disso aqui. Então eu vou fazer assim, tá? Ó, mão bem aqui atrás e vou passando bem de levinho por tudo e vou deixar essa parte aqui, ó, sem pintar, tá? É bem de levinho mesmo, tá? A gente tá fazendo aqui aquela primeira mão com a mão leve. Olha só, eu tô segurando lá, bem na ponta. E que daí, essa vai ser a minha camada de luz que eu vou fazer aqui em cima, sabe? Que daí depois aqui embaixo eu vou ter que escurecer ela. Ó, então, essa camada aqui, eu não estou fazendo no sentido do formato desse círculo, tá? Porque aqui eu só tô preenchendo uma parte e depois, quando eu começar a escurecer, é que eu vou começar a passar o lápis no formato desse objeto aqui. Então agora, como vocês podem ver, eu já fiz toda a base da esfera e agora eu vou começar a escurecer, a fazer a parte da sombra. Então a luz tá vindo nesse sentido aqui, certo? Então a sombra vai ficar aqui, ó. E aí você também pode ir fazendo assim bem de leve com a mão pra marcar, porque como eu falei, se você for fazendo com a mão leve, você consegue arrumar depois, né? E aí aqui é que vocês têm que prestar atenção que vocês vão ter que seguir o formato do objeto para fazer essa sombra, tá? Porque daí assim vai dar a impressão de que o objeto é redondo. Se você fizer um negócio quadrado aqui, ele vai ficar muito estranho. Então, como o objeto é redondo, a sombra dele vai também ser meio arredondada aqui. E aí, gente, aqui eu vou fazer desse mesmo jeito aqui, tá? Eu vou começar a escurecer e quando eu for chegar bem aqui em cima, perto dessa parte que eu deixei em
branquinho, eu vou usando a mão bem mais leve. Então aqui vai ser mais escuro e lá a mão mais leve. Depois, se precisar, bem aqui embaixo, depois você carca a mão, tá? Então agora eu vou acelerar o vídeo, porque eu já meio que expliquei aqui em cima só pra vocês verem. Olha só, quando eu chegar aqui em cima, vocês também vão fazer um movimento assim, ó, circular, para poder acompanhar o formato dessa esfera, tá? Então, ó, eu tentei escurecer aqui, mas ainda não tá o suficiente, né, gente? Mas vamos com calma, que a gente vai construindo essas camadas. Então, agora, o que eu gosto de fazer é deixar bem forte, ó, coloquei minha mão bem aqui embaixo, ó. Eu vou escurecer bem essa parte de baixo. E aí vai ser com essa parte que eu vou me basear para poder ir clareando. Eu prefiro ver qual que é o máximo da cor para ver o quão leve minha mão tem que ser para poder clarear até chegar lá. Então faz uma bordinha bem fininha, tá vendo? Que aí depois, se precisar, você escurece. É sempre assim, gente, com calma. Paciência pro negócio ficar bonito. Então eu vou subir um pouquinho aqui. E aí agora eu vou subir um pouco mais. Ainda com a minha mão aqui embaixo, né? Porque aqui ainda tem que ser um pouquinho mais escuro, mas agora eu tô esfumando, tá vendo? Ó, daí aqui eu já vou ajustando, aí eu acho que aqui dá pra ser um pouquinho mais escuro. Então olha só, eu tô com a minha mão aqui embaixo, tô colocando força aqui, ó. Mas aí aqui eu quero que seja mais leve. Não mudei a minha mão, mas eu mudei a pressão que eu tô segurando no lápis. E é assim, gente, com calma, paciência para construir esse degradê. Ainda mais que a gente tem que manter a forma desse objeto. Então tem que ter mais calma ainda. Então aqui tá com bastante diferença, né? Aqui tá bem forte, aqui não. Mas eu vou subir aqui, porque daí depois eu volto pra lá pra poder ver o quanto que vai precisar dar uma reforçada. Então aqui, ó, fazer um pouquinho mais forte. E olha só, eu tô com a minha mão embaixo, mas eu tô fazendo bem leve, tá vendo? Então é só uma questão de treino mesmo. Mas como eu falei, se você não tiver muito treino, você pode segurar lá em cima pra conseguir fazer isso. Olha só, aqui eu acho que já tá numa cor legal pra deixar a parte mais clara. Então agora vou vir aqui embaixo de novo e vou começar a reforçar aqui. Tô forçando um pouco com o lápis, tá? E, gente, se vocês procurarem na internet, né, um círculo, uma esfera, luz e sombra, vocês vão ver que aqui em cima, por mais que a luz esteja batendo aqui, ela vai ter um pouquinho de sombra, assim. Então a gente vai dar uma escurecida bem de leve, tem que ser bem fininha ali, tá? Não dá pra exagerar muito. Olha só, gente, já deu muita diferença de ter colocado essa parte aqui mais escura. Mas ainda aqui tá meio longe, tá vendo? Então, vamos continuar aqui fazendo esse degradêzinho aqui e subindo mais. Então aqui, gente, nada mais é do que essa escala de cor aqui, ó. A gente tá criando camada pra poder fazer essa variação e dar essa impressão de luz e sombra. Então, ó, aqui eu já parei, sabe? Eu tô fazendo aqui em volta pra tentar não mexer nessa parte aqui. Então, aí aqui ainda tô achando que tá muito claro, então agora eu vou subir, vou forçar mais com o lápis aqui. Vou forçar aqui também, porque aqui tô achando que tá muito claro. Olha só, gente, tá ficando muito legal, né? Já dá pra ter aquela ideia de que tá batendo uma luz aqui e a gente já tá começando a dar uma forma, porque antes era só um círculo, agora a gente tá começando a dar um volume pra essa forma aqui. Olha só, o que a luz e sombra não faz, gente. Então agora aqui eu tô achando que tá muito claro, mas tudo bem, é melhor deixar claro e arrumar depois do que colocar muito forte e depois não conseguir arrumar. Se você fizer muito forte, você consegue passar uma borrachinha ali pra apagar um pouco e vai ficar legal também. Então eu vou vir aqui e vou dar uma escurecida nessa parte aqui, ó, bem de leve mesmo. E você pode deixar assim, né, com essa parte clara que eu deixei, mas normalmente nos meus desenhos eu não gosto de deixar tão claro, tá? Então o que eu vou fazer? Mão leve, você vai começar a fechar aqui e aí você pode deixar menorzinho, sabe? Ó, e aí você vai ajustando pra achar
aqui fica melhor. E aí, gente, vai ficando assim, ó. Eu vou parar por aqui porque acho que já tá bom, daria pra continuar, ficar aqui 10 anos, mas eu acho que tá bom e acho que deu pra entender, né, gente? Então, ó, esse exercício aqui é bem importante pra você fazer um trabalho assim, né? Aqui a gente fez a sobreposição de camada do lápis de cor pra gente dar volume pra um negócio que tava bem chapado, né? Então, a sombra e luz a gente consegue dar um volume nos nossos desenhos. Então, agora eu vou mostrar um outro exercício para vocês que também é de escala de cor, só que em vez de usar uma cor apenas, igual a gente usou aqui, a gente vai usar 4 cores, tá? A gente vai usar um azul claro, um azul um pouquinho mais escuro, uma escala de cor, tá vendo? De um azul bem clarinho até o mais escuro. Então, a diferença desses dois exercícios vão ser que aqui a gente usa a pressão do lápis para criar cores diferentes, do mais claro para o mais escuro. No próximo exercício, então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer esse mesmo trabalho aqui, né, usando essa escala, para fazer do mais claro para o mais escuro, só que dessa vez usando 4 tons de lápis. Então, eu escolhi aqui de um azul mais claro até o mais escuro. A gente vai criar esse mesmo efeito aqui,